Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD. O ESTAD é o Seminário Teológico à Distância. O ESTAD foi idealizado para pessoas que não podem estar numa faculdade de teologia. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão envolvidas em tantas coisas que elas não têm condição de estarem num seminário teológico. Então nós idealizamos esse seminário à distância. Então você pode fazer a sua matrícula, as matrículas estão abertas pelo WhatsApp. Então você pode fazer a sua matrícula por esse número aqui, certo? Então, matrículas. Então você manda para este número aqui, 55, que é do Brasil, 55 significa que é do Brasil, porque tem gente de outros países. 85, que é de Fortaleza, o 9, que vem à frente de qualquer número, aí 92 9203 7604. Então, esse é o seu seminário. 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 Teológico à distância. Ele é conhecido como ESTAD. A sigla é ESTAD. Então aqui você tem aí para você se matricular, certo? Então nós temos matrículas abertas pelo WhatsApp. Você manda. Se você estiver fora do Brasil, você inclui os 55. Se você estiver em outro estado ou no sertão, fora de Fortaleza, você inclui o 85. E aí 9203 7604. Né? Então hoje nós vamos continuar o estudo da palavra do Senhor nosso Deus, estudando os dons do Espírito Santo. Estudando os dons do Espírito Santo. E antes, nós vamos ouvir a irmã Juliane louvando a Deus. E depois nós estaremos entrando com o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ouvir a Ju, que é parceira, né? Se você quiser, eu mando para você as músicas da Juliane. Pai, eu quero te
Graça e paz. Um abraço muito grande para esses irmãos tão queridos. Dizer para vocês que vocês são especiais, pastor Josinaldo, Lucilane, né? Estou sentindo saudade, estou entrando em contato com o pastor Reginaldo. Ele não falta. Então, vocês são caros para mim, muito queridos. Apesar de ainda não conhecê-los pessoalmente, não poder dar um abraço, recebam o meu abraço carinhoso, de amigo, de irmão e de servo. Então vamos hoje continuar sobre os dons do Espírito Santo. E eu já mandei hoje para o grupo a última parte desta disciplina, né, dessa matéria, que é o fruto do Espírito. Então leia, para quando a gente for comentar, você já está bem a par do assunto. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo de número 19. Lucas, capítulo 4, e o versículo de número 19. Lucas 4 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, desculpe, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos hoje em Tua presença santa. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, pedimos que Teu amor se manifeste em nossas vidas, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Pedimos que nos dirija, pedimos que nos ajude a ensinar a Tua palavra, porque grande é a responsabilidade. Em nome de Cristo, nós pedimos, nós oramos e pela fé te agradecemos. Então nós já vimos que os dons, na semana passada, os dons chamados dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Então nós vimos que o dom da palavra do conhecimento revela o problema. O dom da palavra da sabedoria traz solução para o problema. E o dom de discernimento de espírito revela a origem de qualquer acontecimento, de qualquer fenômeno. O fenômeno pode ter 3 origens: Deus, o diabo ou o próprio homem. Então o dom de discernimento de espírito vai nos dizer se de onde jorra aquele fenômeno, se vem de Deus, se vem do diabo ou se é fruto da mente e do coração malvado do próprio homem. Então hoje nós vamos começar os dons chamados dons de poder, né? Que são os dons de cura, operação de milagres, né? E nós vamos ver hoje o dom da fé. Então, quando a gente fala em cura, nós vamos ver aqui as definições. É uma intervenção sobrenatural para restaurar a saúde do ser humano em sua integralidade. Essa é uma definição minha, Gilberto Rebouças. Quer dizer que é na totalidade do ser humano. Então nós vamos ver no ministério de Jesus. É importante que a gente saiba que a doença, ela tem 3 origens. Ela pode ser uma doença orgânica, ou seja, nosso corpo é composto de órgãos,
como o coração, o fígado, os rins, né? Então, nós temos patologias que afetam os órgãos do nosso corpo. Nós temos que saber que nós estamos envelhecendo, que nós somos criaturas que passamos pelo processo da queda, que muitas vezes nós abusamos do nosso corpo, né? Muita gente bebeu demais e o álcool danificou os rins, fumou demais, danificou o coração e muitas outras partes. Então, e por conta da própria idade, né, os órgãos do nosso corpo já não são mais os mesmos, já não funcionam com a mesma força. Então eles estão também entrando em decadência. Então existem doenças orgânicas, doenças que afetam o nosso corpo. E aí Jesus fala o Evangelho vai falar de uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia. Então essa mulher era imunda, ela não podia ir ao templo. E ela tinha uma hemorragia há 12 anos. E ela toca em Jesus. Hoje, na live, eu disse que o mundo... Obrigado, irmã. O mundo era um mundo de puro e de impuro. É muito importante que eu e você saibamos que, no contexto judaico, né, eles estavam muito preocupados porque eles tinham o templo. Então tinha um monte de coisas que os deixavam impuros. E estando impuro, ele não podia frequentar o templo. Não podia participar da adoração. Por exemplo, uma mulher, no seu período do ciclo menstrual, ela estava imunda. Quando ela tinha um bebê do sexo masculino, por 7 dias ela era imunda. Do feminino, por 14. Então, nesse tempo, ela não podia ir ao templo, nem participar da adoração. Então, quando terminava, findava esses dias, ela fazia uma cerimônia de purificação para poder voltar à adoração normal. Então, quando a pessoa pisava num cadáver, pisava numa coisa imunda, tocava numa coisa imunda, então eles viviam sempre preocupados. As suas casas tinham sempre tanques para que eles se lavassem, né? Porque no Antigo Testamento dizia que a pessoa imunda, em algumas ocasiões, ela se lavava, ficava esperando até a tarde, e aí ela estava apta. Então o mundo de Jesus é um mundo de gente que está imunda e que está preocupado com essa sujeira, essa impureza cerimonial, e que tem que estar pronto para poder participar da adoração. E que tem gente que é impuro. Então, quando essa mulher toca Jesus, ela é impura. Mas essa mulher tem uma doença orgânica. Essa mulher devia ter algum tumor. Então, esta mulher é curada por Jesus Cristo. O poder de Deus saiu dele. E isso mostra que Jesus é divino, porque não diz assim, Jesus não diz, eu vi que do Pai desceu o poder. Ele diz, de mim saiu poder. E aquela mulher que há 12 anos era impura, agora está curada, e agora ela pode participar do culto. Por isso que Jesus diz, vai em paz. Então ali é uma doença orgânica. Quando nós vemos, o outro exemplo que eu coloquei é de a sogra de Pedro. Jesus chega na casa de Pedro e naquela época a matriarca, a mãe,
ela tinha um respeito muito grande. Hoje sogra não é muito bem-vinda, não, né? Então eu digo que Pedro era muito crente porque pediu a Jesus para curar a sogra. Mas o cabra era muito sábio, muito esperto. Não tinha ninguém ali para fazer a comida, para servi-los, e aí ele, Senhor, levanta a velha aí para ela trabalhar para nós. E diz assim: tendo chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então a febre é um sinal, a febre não é uma doença. A febre é um sintoma de que algo em nós está errado. Mas Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então, Jesus está curando doenças físicas, doenças orgânicas. Mas existe um segundo tipo de doença, que são as doenças psicológicas. As doenças, eu e você, nós temos uma mente, um cérebro. Nós temos uma parte psicológica. Nós ficamos tristes, nós ficamos alegres, nós ficamos com raiva, nós ficamos com medo. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina incomparável. E dentro do nosso cérebro, é como se fosse um monte de fios com corrente elétrica. E dentro do nosso cérebro tem os chamados neurotransmissores. Tem aqueles que são responsáveis pela excitação, são chamados de excitatórios, que botam a gente para cima. E tem aqueles chamados inibitórios, que deixam a gente para baixo. Então, muitas vezes, por conta da vida que nós levamos, de uma vida corrida, de uma vida onde a gente vai além dos nossos limites, de uma vida de tanta preocupação, de medo, de incerteza, de preocupação com o filho, né? de assalto, de pandemia, de não poder sair de casa, do medo do futuro, das injustiças sofridas, da perda do emprego, do abandono do marido, da morte de um ente querido. Então, nós vivemos num mundo onde muitas vezes a nossa cabeça não aguenta. E aí vem as chamadas doenças psicológicas, como depressão, síndrome do pânico. Muitas doenças que nos acometem, muitas vezes porque a gente come mal, trabalha muito. Então o nosso organismo, a nossa cabeça não aguenta. Essa é uma das coisas que eu mais tenho tocado nessa técnica, porque esse tipo de doença, no meio evangélico, tem acontecido muito. Nós temos visto pessoas, até pastores, tirando a própria vida, cometendo suicídio. E muita gente ainda não atentou para isso. Acha que é do diabo. Não entende que nós somos seres psicológicos. Você vai perceber que há dias na vida em que a gente levanta-se cheio de coragem. Há dias em que a gente levanta numa preguiça, num desânimo terrível. O que acontece? Nem todo mundo tem o dom de curar. Todo crente pode orar e Jesus curar. Mas a Bíblia diz: a uns ele deu a fé,
a outros a operação de maravilha, e a outro o dom de curar. Então, existe a pessoa que tem, qualquer cristão pode orar por cura. Mas existem pessoas que têm esse dom de curar. Então, não é todo crente que tem o dom de curar, certo? Então, esse dom geralmente está envolvido muito com quem trabalha na área de evangelismo, que termina de pregar e vai orar para Deus curar, fazer maravilhas. Então, estes dons se manifestam muito. Então, nem todo mundo tem. Por quê? Por que Deus não dá a todo mundo? Para que a gente dependa uns dos outros. Para que a gente saiba, eu não sou autossuficiente. Eu dependo do Lucilene. Eu vou ensinar e ele ora e os doentes são curados. Porque se Deus fizer tudo através de um, esse um vai se tornar um diabo. Vai se achar, vai querer ser melhor do que todo mundo e vai cair. Deu para entender, Lucilene? Se deu para entender, dá um ok, por favor. Ou então só clica aí na mãozinha azul do like. Deu para entender para que eu possa... Então, qualquer cristão pode orar em nome de Jesus e Deus curar. Mas existe aquele que tem o dom de curar. Deu para entender, homem de Deus? Então, bota aí para... obrigado. Então, vamos lá. Então, as doenças psicológicas, elas são as doenças dos nossos dias. Como depressão. Depressão, numa linguagem bem popular, não médica, é como se nós fôssemos uma câmara de ar e fôssemos levando alfinetadas. O que acontece com essa câmara de ar? Ela vai secando. Então a depressão é mais ou menos assim, é que a pessoa vai baixando, vai murchando, vai chorando, e ela não sabe por quê. Porque a vida da gente não é a vida de 50 anos atrás, onde você saía, onde o terror... eu me lembro quando eu era menino, eu tenho 57 anos, quando eu era menino, a gente tinha medo de lobisomem. As histórias, a gente ficava até à noite, e as histórias que o povo contava era de lobisomem, era de mula sem cabeça. Então a gente ia dormir com medo. Hoje não, hoje o menino vê um filme de terror, um filme altamente diabólico, e ele vai dormir, certo? Então hoje, antes a pessoa ia para a escola, sozinho, a escola era geralmente perto de casa. Hoje não, a criança tem que, desde pequena, mal ela nasce, ela já está na escola. Daqui uns dias vão fazer uma classe só para ensinar a criança a mamar. Então, cada dia nós estamos começando mais cedo com a obrigação de sermos melhores. O pai de família, ele fica preocupado com o filho. O pai cristão fica com medo desse filho cair no mundão. Então, há uma pressão tão grande que muitas vezes a minha cabeça, a sua cabeça não tem estrutura para aguentar. E aí surgem as doenças psicológicas e as doenças psicossomáticas. O que é isso, pastor? São doenças que vêm da cabeça e afetam o nosso estômago, o nosso corpo. Então hoje há muitos crentes que têm preconceito contra as doenças psicológicas. E olha o que diz a Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres. Pobre aqui tem um sentido daquele que é pobre de espírito. Aquele que está disposto a abrir o coração. Enviou-me a curar os quebrantados do coração.
Jesus foi chamado para não só para curar doenças orgânicas, mas para curar também pessoas que estão com o coração quebrado, que era como chamavam naquela época. Então, o que acontece? Hoje nós temos gente que está dentro das igrejas e que precisa de uma cura, que muitas vezes ela não tem fé para ser curada. E aí ela precisa de um médico, mas ela está sofrendo, porque a pessoa, ao invés de ajudar, a pessoa diz assim, olha, eu estou chorando. Um diz isso é besteira, mas onde é que eu faço é orar, repreendo, o outro chega e ainda faz pior, diz assim, está endemoniado. A pessoa que já está abalada do sistema nervoso acaba de surtar. Então, quando a pessoa está emocionalmente abalada, tenha cuidado. Trate com amor. Porque aquela pessoa está sofrendo sem saber nem o que está acontecendo. Que aquela pessoa está se sentindo mal, sem saber. Eu mesmo tive síndrome do pânico depois da Copa do Mundo. Eu estava na sala de aula, dando aula, eu estava trabalhando até 4 da manhã, quando de repente eu passei mal. E eu passei mais de um mês sem sair de casa, sem dirigir, sem trabalhar. E eu tive que procurar um psiquiatra, porque eu estava tentando ficar louco, sem dormir. Por isso, eu sempre entendi as pessoas, porque a pessoa só não entende até passar. Enquanto você tem saúde mental, psicológica, você não entende o outro. Mas no dia em que você passa e sente, aí você começa a ser misericordioso. Por isso é que eu falo disso. Eu nunca escondi. Porque tem muita gente dentro das igrejas que quando me ouve dizer, pastor, o senhor tomou medicamento? Tomei mesmo. Fui ao psiquiatra, gastei quase R$ 500, quase que eu morro, era do dinheiro. Tomei medicação e graças ao bom Deus eu voltei a trabalhar, certo? Tomo medicação ainda hoje, não me envergonho, porque tem muita gente que tem medo. Meu irmão, eu sou assim, se para eu viver bem, sem crise, sem estar com síndrome do pânico, eu preciso tomar uma medicação, um comprimido, não tenha dúvida de que eu vou tomar. O que eu não quero é estar sofrendo. Eu sei o que é passar um mês e tanto sem dormir. Eu sei o que é estar desesperado. Eu sei o que eu sofri e minha família. Eu sei o que é não poder assistir uma televisão, o que é não estar em paz na cama, o que é não estar em paz no sofá. Eu passei por isso e não quero isso para ninguém. E Deus, na sua bondade, me ajudou, porque Deus cura direta ou indiretamente. Deus cura através da fé e Deus cura através do médico. Eu procurei um. Porque eu sou assim, vou dizer para os irmãos como é que eu sou. Eu creio em Deus, creio no poder de Deus, eu já vi milagres de todo tipo. Eu já vi cego enxergar no meu ministério, paralítico andar, então todo tipo de milagre. Mas, quando foi comigo, né, eu peço a Deus e Deus diz, não respondeu. E eu digo, então se não respondeu, eu vou para o médico, porque eu não vou ficar sofrendo. Então eu estou dando essa palavra porque o que eu tenho ouvido de gente que sofre e que chega sem coração e diz é demônio, e o outro que tem metade do coração diz assim, isso é besteira, ele não está sentindo nada, isso é doidice, eu faço assim. Então existem as doenças psíquicas produzindo o que devia produzir. Então
alguma coisa está faltando e a medicação vai suprir essa falta. Então Jesus veio para curar. Naquela época não tinha psiquiatra. Naquela época não tinha. Não. Porque o pessoal hoje pensa que psiquiatra é médico de doido. É não. Hoje mesmo, o que tem de gente nos psiquiatras? Muitos pastores, porque foram para a loucura, botaram a corda no pescoço e morreram. Por quê? Porque não aguentaram. Mas eles não queriam ter a humildade de dizer: eu vou no psiquiatra, eu vou tomar medicação. Eu estou doente. Eu, graças a Deus, fui e estou aqui. Certo? E estou bem, graças ao bom Deus. E hoje eu faço 3 lives. Hoje eu tô, tem dias de eu ministrar 8 horas de aula mesmo. Já estou tendo que maneirar mais. A boca chega a ficar doendo. Né? Mas Deus me deu graça e hoje eu estou bem. E eu louvo a Deus por ter dado sabedoria a um psiquiatra que tratou de mim. Então eu louvo a Deus, porque foi Ele que me curou. Foi Ele que me deu saúde. Mas eu tive que ter a humildade, porque há momentos em que Deus diz assim: ó, você é muito arrogante. Você quer que eu cure você, para você mostrar ao mundo que você é alguém que tem fé. E aí Deus chega e diz assim: não vou curar. Você vai ter que se humilhar. Deus faz igual com Naamã. Naamã disse assim: você me manda tomar banho. Pensei que o homem vinha aqui, ia fazer uma oração, invocar o nome do Deus dele, dar umas sapateadas. Mas não, ele me manda tomar banho e no rio lamacento. Deus queria humilhar Naamã, porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, se você é cristão e tem um problema psicológico, está sofrendo de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, procure o psiquiatra. Isso não vai tirar a sua fé, vai tirar a sua dor, como tirou a minha. Meu amigo, eu passei quase 3 meses sofrendo, sem ter coragem de descer aqui na pracinha do nosso prédio, com medo de me perder. Eu sei o que é isso. Então, se você está sofrendo, não vá acreditar em gente sem coração, que diz que é o diabo. Não vá acreditar em gente com metade de coração, que não entende ninguém e que diz que o que você tem é besteira, para não dizer outro nome. Porque só quem passa sabe como é terrível, como é desesperador. E aí, quando você recebe a medicação certa, você não sabe como é bom. Você não sabe como é bom. Aí a gente passa a ficar mais crente, a orar mais, a dar valor à noite, a dizer assim: oh meu Deus, eu nunca agradeci por uma noite de sono. Hoje eu agradeço a Deus por cada aula. Quando eu chego em casa, eu dobro o joelho e digo: Senhor, muito obrigado, porque eu passei mal numa sala de aula. E hoje eu dou graças a Deus pelas pequenas coisas, por poder estar aqui com você hoje, conversando, por poder estar trabalhando para o meu Senhor. E Ele me abençoou. Então tem as doenças psicológicas, que muita gente está sofrendo. Então, pastores, amigos, vejam dentro da sua igreja se não tem gente esmagada, se não tem gente sofrida, principalmente nesse tempo de pandemia, onde a cabeça não aguentou. Assim como quando a gente bebe bebida alcoólica, chega um momento onde o fígado não aguenta. Assim, tem momentos onde a cabeça não aguenta. E aí a gente precisa ser tratado. E Jesus veio para curar essas doenças. E se você não tem fé para ser curado, se você já orou, se você, meu irmão, pelo amor de Deus, escreva em letra maiúscula: passei por depressão, sofri do pânico, e pessoas que não tinham fé.
Olha aí, certo? Então, parabéns, irmã. Parabéns. Né? E isso serve para que a gente possa ajudar muita gente. Irmãos, vocês não sabem quantas pessoas eu já pude ajudar. Eu sempre fui a favor de que a pessoa se tratasse, mas depois que eu fiquei doente, aí, meu amigo, eu fiquei mais ainda. Então, quanta gente eu tenho visto dentro das igrejas que estão sofrendo e não querem tomar um remédio, só porque a tarja é preta. Mas preto era o nosso pecado e a gente fazia. Meu irmão, se é para a gente ficar bom, a gente faz qualquer negócio. Então Jesus, ele vem para curar os quebrantados. E talvez Jesus esteja me usando hoje para falar isso, porque muita gente que está me ouvindo vai precisar ouvir isso. E Jesus vai curá-la através de um médico, através de um simples homem. Vai baixar sua crista. Então existem doenças psicológicas e existem doenças espirituais. Existem doenças que têm sua origem na ação demoníaca. O grande problema nosso é achar que toda doença é demoníaca, porque aparece no Evangelho. E por que aparece no Evangelho? Deixa eu explicar. Quando o autor coloca o evangelista Marcos, Mateus, Lucas, quando eles colocam que o endemoniado espumava, caía no chão se batendo, semelhante à epilepsia, é para dizer que aquilo ali não era uma epilepsia normal, que eles sabiam. Eles chamavam de lunáticos. Eles imaginavam que a pessoa estava sob a influência da lua. Olha, isso até hoje tem gente que pensa assim. Então, quando eles diziam que tinha demônio, então aqueles textos que mostram a pessoa babando, o demônio na coluna da mulher, o demônio causando cegueira, surdez, mudez, então eles estão pegando casos onde tinha uma multidão e eles estão tirando um caso para mostrar que naquele caso, que aquele caso era a exceção e que naquele caso a pessoa era muda porque tinha um demônio, era surda porque tinha um demônio, estava encurvada porque tinha um demônio, caía e espumava porque tinha um demônio. Não é que todo mundo que tivesse aquilo fosse daquele jeito. Então o autor já tira casos e ele coloca ali no texto. Então muita gente não sabendo disso, porque não querem estudar, muita gente não sabendo disso acha que aquilo ali que era a exceção é a regra. Aí diz, se a pessoa caiu espumando, se ela teve um ataque epilético, é porque ela tem um demônio. Se a pessoa é surda, ele já vai pensando, tem um demônio da surdez aí. Se a pessoa é muda, todo surdo é mudo, então ele acha que é demônio. Se a pessoa a mulher vem curvada, ele já pensa logo na mulher curvada. Então ele não sabe que tem doenças na coluna. E o que acontece? As pessoas acabam criando da exceção a regra. E aí, quando bota o olho em cima, ele já vai dizendo. Então lembre-se, existem doenças espirituais, mas nem tudo é diabólico. Daí a gente precisa de discernimento de espírito. Então Jesus vai dizer que uma mulher de 18 anos andava encurvada. Isso é um dos exemplos. E tinha um demônio agindo na coluna daquela mulher. E aí Jesus expulsa o demônio e a mulher fica curada. E a mulher fica curada. Então existem doenças orgânicas, existem doenças psicológicas e existem doenças espirituais.
Mas para todas estas, há a cura, há a ação de Deus. Só que a pessoa tem que ter o dom para orar. O dom de Deus, que nem todos nós temos. Então, o que acontece? Eu sou assim, eu oro, Jesus curou, curou. Se ele não curou, eu levo ao médico, eu vou ao médico. Eu tomo medicação. Uma vez eu cheguei numa casa e o povo estava orando por um irmão. Fui na minha primeira igreja, uns 30 anos atrás. E o irmão estava dando ataque epilético. Ele tomava remédios fortíssimos. Ele morreu disso. Porque um dia ele deu um ataque sozinho e ele caiu com a cara no chão. E aí ele morreu sem fôlego, asfixiado. E esse irmão estava dando um ataque atrás do outro, uma convulsão atrás da outra. Sabe o que os crentes estavam fazendo? Orando, expulsando demônio. Expulsando demônio. O homem dando um ataque atrás do outro. Eu peguei ele, coloquei no ombro, trouxe um táxi e levei imediatamente para o hospital. E o médico disse, olha pastor, se ele tivesse dado mais um, ele teria morrido. Por que demoraram tanto? E eu tive vergonha de dizer, olha, o pessoal está orando. O pessoal estava orando e eu matar o irmão. E um dia o casamento dele não deu certo, ele foi morar só, aí aconteceu esse desastre. Então quantas vezes eu fico pensando se crente tem coração. Alguns, tem uns que são uma benção. Tem uns que têm coração até demais, são até bobos. São tão bons que são ruins para eles mesmos. Mas tem um bocado que eu acho que não tem coração. Que eu acho que nunca soube o que é compaixão, amor, misericórdia. Então existem esses 3 tipos de doença e Jesus cura. E deu o dom de curar. Mas Jesus cura diretamente. Então, como é diretamente, pastor? É você ora, ou alguém ora, e você imediatamente está curado. Eu não creio naqueles pregadores que dizem assim, você que não enxerga, tire o óculos, quebre o óculos agora. E aí a pessoa tira o óculos, quebra o óculos e depois fica perguntando, onde é a porta? Onde é a porta? Não, meu amigo. Quando Jesus cura, cura. Quando Jesus liberta, liberta. Quando Jesus cura um fígado doente, um coração doente, um pâncreas doente, essa pessoa não precisa mais de medicação, os sintomas desaparecem. Mas hoje criaram a tal da confissão positiva, diga eu não estou sentindo, a pessoa está morrendo, mas ela está dizendo, não estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo, porque eles dizem que isso vai fazer desaparecer. Isso não é cristianismo, isso é mantra. Certo? Isso é aquela reza que Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não façam como os pagãos, que ficam repetindo. Então o que acontece? Jesus cura, direta ou indiretamente. Então, há o dom da cura. Certo? E o dom de cura está no plural, indicando que existe uma diversidade de doenças. E nós vamos precisar desses dons. Existe o dom da operação de milagres. Então, o que é a operação de milagres? Então, Jesus cura? Cura-se. Jesus sempre é bom, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus cura de doença orgânica? Cura. Jesus cura depressão? Cura. Jesus cura síndrome do pânico? Cura. Jesus cura qualquer pessoa.
Jesus liberta dos demônios? Liberta. A questão não é Jesus. Escute isso que eu vou dizer, pelo amor de Deus. A questão não é Jesus. Pastor Gilberto Rebouças, Jesus cura câncer? Cura. Jesus cura uma pessoa que já está desenganada pelos médicos? Cura. Jesus cura uma pessoa que já está em alto grau lá no hospital psiquiátrico? Cura. Jesus cura alguém que está sofrendo de depressão? Cura. Jesus cura alguém com o coração totalmente despedaçado, alguém que só vive chorando, alguém que está com crise, alguém que está com transtorno de ansiedade, com depressão em alto grau? Cura. Jesus liberta pessoas de ações demoníacas? Liberta. Pastor, então, qual é o problema? Se ele cura, qual é o problema? Onde está o problema? Em nós. É porque curar ele cura, mas a cura depende da fé. E muitas vezes a nossa fé é da boca para fora. Ou nós não temos fé para alcançar aquela bênção. Então muitas vezes eu e você precisamos ir ao médico. Por quê? Porque a gente tem uma doença no coração, a gente orou, mas a gente percebeu que as coisas continuaram do mesmo jeito, que o problema não estava em Jesus, estava em nós, que nós não tínhamos a fé suficiente. E aí a gente descobriu, meu Deus, aí você começa a dizer, muito obrigado, porque o Senhor é tão bom, que deu sabedoria ao médico para ele estudar, para ele poder me ajudar, porque se dependesse da minha fé, eu ia morrer dessa doença. Aí tem muita gente que tem problemas psicológicos. E Jesus cura? Cura sim. O problema não está nele. Jesus cura depressão? Cura. Jesus cura síndrome do pânico? Cura. Onde está o problema, pastor Gilberto? Em nós. É porque nem sempre nós temos, e principalmente quando a gente está abalado, meu irmão, a nossa fé, ao invés de crescer, ela vai lá embaixo. Quando você está com síndrome do pânico, com depressão, com transtorno de ansiedade, ou qualquer outro problema espiritual, psicológico, você fica assim, Senhor, o que acontece? Está acontecendo. Tem um monte de gente que pensa que está endemoniada, ela quer ir numa igreja para receber uma oração. Muita gente vai lá, ora, e a pessoa continua no desespero. Então, Deus é tão bom que diz assim, ó, Gilberto, tua fé não é tão grande assim. Né? Ou então você, se eu responder a todas as tuas orações, você fica assim meio arrogante, para não dizer completo. E aí Deus muitas vezes não nos cura. Porque a gente que é evangélico tem a tendência de se tornar soberbo. Paulo disse, eu tenho um espinho na carne. E eu orei ao Senhor. E olha que era Paulo. Paulo disse, irmãos, eu tenho um problema tão sério. E alguns acham que era uma enxaqueca malariana. Era uma dor tão grande na cabeça que parecia que uma estaca estava atravessando a sua cabeça. Dizem que a pessoa passava, quando tinha crise, era como se tivesse um besouro, né, aquela ferramenta que tem uma broca, furando a cabeça da pessoa. Então dizem que Paulo, quando tinha aquelas crises, caía no chão. Ficava gritando, por isso que muitas vezes ele levava Lucas, que era médico, para ver se aliviava um pouco. Então dizem que era uma dor que não dava para resistir. E Paulo chega e diz, Senhor, me cure desse negócio. E Jesus diz, não. E ele diz, para que eu não me ensoberbecesse pela excelência das revelações. Então,
Ele diz, foi-me posto um espinho na carne. Então Deus muitas vezes não cura a mim e a você para que a gente não fique arrogante. Porque se eu orar, Senhor, eu quero ficar bom dessa doença, e Deus todas as vezes me curar, eu vou acabar achando que eu mando em Deus. Eu vou achar que eu tenho fé e eu vou desdenhar dos outros. Eu vou querer ser melhor que você. Eu vou dizer assim, ó, eu não tenho esse problema não. Eu não vou para médico não. Quando eu estou com um problema, eu oro e Jesus cura na hora. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Aí todo mundo fica soberbo. Aí Jesus, como é sábio, muitas vezes ele nos cura. Eu já tive doenças de orar e Jesus me curar na hora. Mas já tive doenças e uma vez apareceu uma ferida aqui e não cicatrizava. Quando eu fui, o médico disse, até câncer de pele. Eu disse, meu Deus, eu oro e cegos veem, os paralíticos andam, e agora? Aí fui orar e nada. E nada. E chegando o dia da cirurgia e nada. E a ferida aumentando. Quando fui fazer a cirurgia, o médico começou a brincar comigo. Pastor, não vai beber não. Aproveitando isso, eu que estava morrendo de medo, quase em pânico ali, com aquela roupa, aquele monte de coisa, o homem cortando o meu rosto. Quando ele começou, eu comecei a pregar. Eu disse, doutor, eu não bebo, sou pastor. E falei de Jesus Cristo. Aquele médico se converteu. E eu dei a ele um Novo Testamento, que na época era muito conhecido, é o mais importante, é o amor. Então aquele homem disse, pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho aqui um dia assim, outro não. Saio daqui, eu trabalho para outra coisa. Eu não tenho tempo de ouvir a palavra de Deus. E eu disse, agora, doutor, eu sei porque Deus não me curou. Porque eu tinha que vir aqui. Eu tinha que falar para o Senhor. Então Deus tem seus motivos. Você está pensando que Deus não quer curar a mim e a você? Que Deus não quer aliviar a nossa dor? Quer. Mas Deus não quer nos transformar em soberbo, em arrogante, em gente que se acha. Então muitas vezes Deus tem que deixar a gente se humilhar na fila de um posto de saúde, de um hospital. Chegar lá diante do médico e dizer, doutor, eu estou precisando de ajuda. Dizer, doutor, a minha cabeça está endoidando, eu estou surtando. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus sempre deixa a gente ali no ponto. Quando ele percebe que a gente está achando que é o cara, aí Deus deixa vir uma calamidade. Aí a gente, no instante, começa a orar, ser mais espiritual, mais compreensivo, mais amoroso, mais perdoador. A gente fica uma bênção do céu, a gente fica maravilha. Então Deus sempre cura, Deus sempre faz milagres, Deus sempre faz. O grande problema é que nós, muitas vezes, não podemos, nós impedimos a ação de Deus. Ou por falta de fé, ou por arrogância, ou porque Deus tem uma obra a realizar por meio de nós naquele lugar. Então, confiemos em Deus. Né? Então, nós vamos ver agora milagres. É todo e qualquer fenômeno que altera uma lei pré-estabelecida. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver Moisés abrindo o Mar Vermelho. Que o Mar Vermelho não é vermelho, é chamado de Mar dos Juncos. Como é que recebeu esse nome de Mar Vermelho e ficou? É porque quando foram traduzir Mar dos Juncos, né, para o inglês, a palavra junco em inglês e a palavra vermelho, red, eram parecidas. Então a pessoa que foi traduzir trocou as letras. Né? E aí o que era Mar dos Juncos em inglês se tornou Mar Vermelho.
E como a Bíblia, a famosa King James, ou versão do Rei Tiago, ela é muito importante, então as outras começaram a traduzir como Mar Vermelho. Mas o nome do mar mesmo é Mar dos Juncos. Mas não importa se é vermelho ou se é junco, o que importa é que Moisés, pelo poder de Deus, Deus abriu o mar. Então ali é um milagre. Então, nos dias de Josué precisava vencer uma batalha, mas a noite estava chegando e de noite não dava. E aí Josué orou e Deus parou o sol e a lua. Porque a Bíblia descreve de uma linguagem fenomenológica. Então quem olhava para cima via o sol parado e a lua também. Então a lua querendo aparecer, porque já era o final do dia, então dava para ver no céu os dois astros. Mas o que parou, na verdade, não foi o sol nem a lua. O que parou foi a Terra. A Terra gira sobre o seu eixo. E esse giro, dura 24 horas. É chamado de movimento de rotação. Mas, quando o autor está descrevendo, ele está descrevendo o que ele está vendo. Então ele olha para o céu e vê o sol de um lado e a lua do outro. Então, Deus fez um milagre. A terra parou. Então o sol ficou brilhando até que Israel vencesse. E depois que Israel venceu, a terra começou a girar, então a noite veio. A noite veio. Porque quando a terra fica de frente para o sol, é dia. Quando ela gira e ela fica de costa, a parte da terra fica de costa para o sol, é noite. Portanto, lá no Japão agora está de frente para o sol, é dia. Nós estamos de costa para o sol, é noite. Certo? Então, quando Josué ora, Deus faz um milagre. E Deus fez muitos milagres através de Moisés. Só que muita gente pensa que o milagre em si vai fazer com que as pessoas se convertam. Se assim fosse, porque tem muita gente hoje que fica procurando, cadê os milagres nas igrejas? Que reclamam dos pastores. Que dizem, os pastores estão doentes. Como se ele não soubesse que na vida só quem não ficou doente foi Jesus. Mas todos os outros tinham problemas. E todos os grandes homens da história tiveram problemas de saúde. Então o que acontece? Milagre é a manifestação do poder de Deus. E Deus fez milagres no Egito, abriu o mar, fez milagres no deserto, mas de mais de 2 milhões de pessoas que saíram, só 2 entraram na Terra Prometida. Isso significa que os milagres não converteram aquele povo. Porque o que nos leva à conversão é a pregação do Evangelho, é conhecer a Deus. Se o milagre levasse a pessoa à conversão, então aquele povo que saiu do Egito, porque ninguém viu tanto milagre, a não ser nos dias de Jesus. Eu orei por uma mulher numa cruzada que eu estava pregando, e eu orei pela multidão. E um cisto, tinha uma mulher curvada, com um cisto do tamanho de uma laranja na coluna dela. E milagrosamente o cisto desapareceu, que a pele ficou ali murcha. E todo mundo começou a empurrar aquela mulher para frente, no meio da multidão. Porque eles nunca tinham visto aquilo. De um cisto daquele tamanho, terminei a oração, o cisto havia desaparecido.
E aí no outro dia, isso era uma sexta, no sábado, eu disse, pessoal, eu falei no microfone, cadê aquela senhora que foi curada ontem? Disseram, pastor, ela foi para a festa. Ela tá boa agora, foi aproveitar a vida. Foi para farra. Tá vendo? Certo? Então, milagre é a graça de Deus. É Deus dizendo, eu vou fazer aqui. O povo precisa vencer uma guerra, eu vou parar o sol. Eu vou parar aqui a terra. O faraó quer pegar Moisés e eu vou abrir o mar. E aí o pessoal canta umas músicas que de Bíblia não tem nada. E que são completamente sem noção. E são até ritmadas. Né? Diz assim, lá vem Faraó, Faraó morreu, quem chegará primeiro? Faraó Deus. O Faraó vinha, o Faraó morreu, e ainda se pergunta quem chegará primeiro. É uma Fórmula 1 celestial. E Deus ainda corre o risco de perder para um faraó morto. E o pessoal canta. E o pessoal sapateia, e o pessoal dá glória. E o pessoal imagina assim, tipo o filme do Ben-Hur, duas carruagens, Deus numa e o faraó na outra, e o pessoal torcendo por Deus. Não existe isso, meu. Faraó nunca vai ganhar de Deus. Principalmente um faraó morto. Mas a gente está aí cantando, porque a gente não conhece, a gente não medita, a gente parece que muita gente parece que quando entrega a sua vida a Cristo, quando se converte, deixa o juízo fora, não leva o juízo, não leva o intelecto, parece que só leva o coração. Então a pessoa parece que ela está desajuizada. Ela diz assim, rapaz, não dá para ser crente com juízo. Então, vamos deixar o juízo aqui do lado de fora e vamos lá. Vamos dizer, lá vem Faraó, Faraó morreu. Aí depois a gente diz assim, quem chegará primeiro? Faraó Deus. Aí a pessoa, como ela está sem juízo, que ela deixou o juízo lá, no dia da conversão, ela jogou o juízo fora. Ela nem nota que o faraó morreu. Certo? Então, e muitas outras coisas tem como essa. Então nós vamos ver fenômenos milagrosos no Antigo Testamento. Nós vamos ver milagres. E os milagres são uma demonstração do poder de Deus. Nos dias dos apóstolos, nós vamos ver um milagre. Pedro chega no templo, há um paralítico, e o paralítico diz, dá-me uma esmola. Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E se você olhar o texto, o homem não levantou e nem andou. Muita gente pensa que o homem levantou e andou, mas o homem não levantou e andou. O que acontece? Eu vou explicar o texto agora. Pedro chega, ele e João, eles vão para a oração, porque ainda está no começo do cristianismo. Então, eles ainda são permitidos entrarem no templo para orar. Então, eles vão orar. E eles tinham um paralítico que era colocado ali na porta do templo, porque tinha muita gente, e onde tem muita gente pedindo. E eles disseram, olha, nós não temos prata nem ouro, o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levante e ande. Mas o paralítico ficou assim. E aí a Bíblia diz, e Pedro, tomando-o pela mão, o levantou, e seus pés e artelhos, os tornozelos, se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Então, quando é que esse homem andou? Quando Pedro pegou pela mão, Pedro olhou para ele e viu que ele não ia levantar. E quando Pedro tocou nele, pegou pela mão, aí a Bíblia diz que o milagre aconteceu.
seus pés e os seus artérios, seus tornozelos foram para o lugar normal. E ele agora deu um salto e saiu louvando a Deus. Ou seja, o dom da palavra, o dom do milagre é da pessoa. Então a pessoa não vai duvidando. Então Pedro chega lá e diz assim, em nome de Jesus, levante e ande. O homem olhou e disse, é comigo que o senhor está falando? E é como se Pedro dissesse, estou te dizendo para levantar e andar. Então Pedro toma pela mão e aí o milagre acontece. Porque quando é dom, então a coisa vai acontecer. Quando é dom, independe da fé do outro. Depende da fé de quem tem o dom. Então quando Pedro disse, em nome de Jesus, levante e ande, o homem ficou lá no chão. Mas como Pedro tinha o dom, Pedro diz, tomou pela mão e disse, meu amigo, hoje não é se, hoje você vai andar. E aí quando Pedro tomou pela mão e que puxou para colocá-lo de pé, aí aconteceu o milagre. Os pés deles que estavam tortos, os tornozelos que estavam tortos, se endireitaram e ele deu um salto. Então, leia a Bíblia aí com calma. Leia o texto com calma, para você ver. Então nós estamos vendo os ministérios de ressurreição na vida de Jesus. E nós vamos estudar agora sobre a fé, para a gente terminar essa aula de hoje. Então, os 3 dons. Fé é um tipo especial de fé que Deus concede aos seus servos em ocasiões especiais para realizar o que é humanamente possível. Então, quem tem o dom da fé, ele não tem fé todo o tempo. Ele tem fé nos momentos em que Deus quer usá-lo. Nos momentos em que ele não está no serviço de Deus, então ele é um ser que tem a fé como qualquer outro. Mas quando ele está realizando algo para a glória de Deus e que Deus quer usá-lo, porque o dom não é meu, não é seu. A Bíblia diz que o dom é do Espírito, que ele dá como ele quer. Então, a palavra lá é, mas a manifestação do Espírito. Então, o Espírito Santo está em mim, está em você. E é ele quem se manifesta, mas é quando ele quer. Hoje o pessoal diz assim, venha que vai ter culto da revelação, culto da cura. Quem foi que disse para você que o Espírito Santo naquele dia vai agir? Então, nós temos que ter um pouco mais de humildade. E de dizer, Espírito Santo, o Senhor vai agir para não passar por mentiroso? Então, a fé é um dom de Deus, mas é um dom para a hora da necessidade. É como estudar teologia. Estudar teologia não é para você se engrandecer. Teologia é para a hora de pregar, para a hora de ensinar, para a hora de defender a fé cristã, para a hora que você enfrenta uma heresia, para a hora de orientar uma pessoa. Não é para você se pavonear. Então, a palavra fé, ela tem, como todas as palavras, diferentes sentidos, depende do contexto. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Certo? Então, a fé que o texto fala aqui é o dom da fé. Nem todo mundo tem. Certo? Então, nem todo mundo tem o dom de curar, nem todo mundo tem o dom da fé. Então, o Espírito Santo distribuiu esses dons para quê? Para que haja unidade na igreja. É tanto que Paulo está falando esses dons numa igreja desunida, que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Tem uma turma lá que era super espiritual. Então, a palavra fé, ela assume vários significados. Por exemplo, fé natural. Certo? Fé natural. Ou intelectual. É aquela fé sobre a cabeça, que todo mundo tem. Você chegar numa cadeia, se perguntar por fé, a pessoa diz que tem.
E aí olha o que Tiago diz: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Então no inferno não existe ateu. No inferno todos os demônios creem. E creem numa doutrina correta. Porque diz assim: crês tu que há um só Deus? Eles são monoteístas, eles não creem em vários deuses. Eles creem e creem corretamente, creem a ponto de estremecer, mas não obedecem. Essa fé não leva ninguém a nada. Então tem um monte de gente que tem esse tipo de fé, a fé natural. Porque como eu e você somos criaturas de Deus, é normal que a gente creia num ser superior, mesmo que a gente não conheça. Até o ateu, quando ele vem num avião e o avião começa a entrar em pane, ele começa: ó Deus, não deixa que eu morra. Certo? Então essa é a fé natural. Existe a fé salvífica, que é aquela fé do momento da salvação. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esta fé é a fé que acontece conosco na hora que a gente ouve o Evangelho e a gente crê nele. Então essa fé, ela mostra uma porta aberta e a gente entra. E existe a fé como fidelidade. É a fé da vida cristã. É a fé de você aceitou a Jesus, entrou para um novo mundo, viu uma porta aberta, entrou para um novo mundo, e agora você vai precisar ser fiel, pistos, que é o que diz o grego. Né? Então ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé. E algumas Bíblias já traduzem fidelidade. Porque é impossível estar nos caminhos do Senhor sem ser fiel. Mas existe a fé, que é a fé que nós estamos falando. A fé como fruto, como dom do Espírito. Essa nem todo mundo tem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, né? Mas, diz assim: e há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Então veja que ele diz: a um é isso, a outro outra coisa. Então Deus não concentra poder na vida de uma só pessoa. Por quê? Porque Deus é sábio. Você pode olhar todo pastor que concentra todo o poder em cima dele, ele acaba, coitado, cometendo erros. Ele acaba adoecendo. Então, se Deus desse todos os dons a um crente, você já imaginou como esse homem seria? Então, às vezes, a gente tem um dom, a gente se acha. Imagine se Deus desse vários. Então, a gente corria o risco de se exaltar e Deus ia ter que tacar espinho na carne de todo mundo. Era todo mundo com espinho na carne, porque senão tudo ia para o inferno, por causa da exaltação, da soberba. Deus deu um pouco de beleza a um querubim, e ele se tornou o diabo. Deus deu sabedoria a ele, ele se tornou o diabo. Então Deus tem cuidado dos seus filhos. Ele dá a um, a outro, para quê? Para que eu dependa dos outros. Então, você que não tem dom de ensinar, depende de mim. Eu dependo de você. E assim a gente se completa. Então, tem o dom da fé. Esse dom da fé, quando você vai orar, o milagre vai acontecer. Certo? Mas isso segundo a vontade de Deus. E existe a fé como doutrina. É o conjunto de doutrina. Diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, muitos sacerdotes se convertiam à fé cristã, à fé apostólica, à doutrina dos apóstolos. E Judas diz que nós devemos batalhar por essa fé, por essa doutrina que foi entregue a nós e que nós não estamos batalhando por ela.
que nós estamos deixando que muitos ditos pastores, que são mercenários, que torçam essa palavra e que façam dela o que bem quiser, porque nós nos acovardamos e nós não temos o peito e a coragem de defender a fé, a doutrina apostólica que está nos evangelhos e que uma vez foi entregue aos santos. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela fé. Só que a fé olhava para frente. A fé do Antigo Testamento, o Messias vem. A fé do Novo Testamento, o Messias já veio. Então sempre foi pela fé. Então a Bíblia diz que eles morreram sem terem alcançado a promessa, lá em Hebreus 11, lá no final. Diz que os santos do Antigo Testamento morreram sem ver a promessa, mas saudando-as de longe, vendo-as de longe, saudaram. Então eles acreditavam: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. Eu estou vendo ele vindo lá no futuro e eu vou morrer acreditando, mesmo que ele não venha durante toda a minha vida. Abraão dizer: ele vem. Abraão não viu, Moisés não viu, Davi não viu, mas eles olharam de longe e contemplaram a vinda do Messias e morreram na fé. Hoje nós olhamos para trás e dizemos: ele já veio, ele já veio. Então sempre foi pela fé. Antigamente eles olhavam para frente e acreditavam. Hoje nós olhamos para trás e acreditamos. Então sempre foi pela fé, certo? Então nós vamos ver que nós temos o dom da cura, a cura orgânica, a cura psicológica e a cura espiritual. Nós temos também o milagre. Mas nem sempre Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre quando aquele milagre estiver em harmonia com o seu projeto, com o seu plano. Então, se eu e você queremos ver milagre, nós temos que sintonizar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus. É como você tem um rádio. Daí vem a palavra sintonia. Se o seu rádio é o novo, se o seu rádio, ou o seu aparelho de TV não está naquela sintonia, na mesma sintonia de quem está transmitindo, então o que acontece? Vai ter uma antena transmitindo e nós temos um aparelho receptor, seja uma TV, um rádio. Só que nós temos que ligá-lo na mesma sintonia. Quando a gente liga na mesma sintonia, aí o que acontece? A transmissão que vem de longe chega ao nosso aparelho com um áudio, uma voz boa, uma imagem maravilhosa. Por quê? Porque está na mesma sintonia. Então, se nós queremos ver milagres de Deus, Deus não faz milagres para a gente impressionar o mundo. Deus faz milagres quando nós estamos em sintonia. Nós estamos pregando o Evangelho, estamos orando. Deus quer salvar pessoas, Deus quer curar, Deus quer fazer um milagre para manifestar o seu poder, a sua glória. Então, naquela hora que eu e você estamos em sintonia com Ele, Ele vai nos usar. Ele vai nos usar. Então, se nós queremos ver milagres, nós temos que andar em sintonia com Deus. Se nós queremos ver maravilhas, nós temos que andar em sintonia com Deus. Deus não faz maravilha para se apresentar. Deus só faz aquilo que está. Por que Deus abriu o Mar Vermelho? Porque Ele queria salvar o povo de Israel. E por que Deus queria salvar o povo de Israel, pastor? Porque esse era o povo da aliança e do qual viria o Messias. E se esse povo morre, o Messias nunca tinha vindo. Então Deus abre o mar, mas não é por causa do povo de Israel, é por causa do Messias. Então tudo que Deus faz não é por causa de mim,
Não é por causa de você. É por causa do seu plano. Então, se não tiver dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus, então não vai haver milagre, meu amigo. Porque Deus não é apresentador de circo, que faz coisas para entreter as pessoas, não. Se eu e você estamos dentro do projeto de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, aí sim nós podemos contar com o milagre de Deus. Certo? Então Deus, Ele dá fé? Dá. Mas os dons, a gente tem que ter cuidado. Porque Paulo disse, se eu quero dons, eu tenho que abundar neles. Eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para aquele dom. Porque senão, um dom que é me dado pode ser a minha ruína. Como assim, pastor Gilberto? Eu posso ter um dom, esquecer que foi dádiva de Deus, que foi misericórdia de Deus, e eu posso me achar. Então eu me ensoberbeço. E aí, um soberbo não vai para o céu. E aí é por isso que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não profetizamos, nós não fizemos milagres, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço. Era gente que achava que o dom era dele, que achava que o poder era dele, que a virtude era dele, que ele era o cara, que ela era a mulher. E aí se perderam. E aí foram para o inferno. E aí Jesus não validou e não reconheceu seus ministérios. Por quê? Porque foi gente que não soube lidar com os dons. E nós hoje precisamos mais do que nunca saber, conhecer sobre dons, para saber lidar com eles. Saber para que eles são. E que eles vão ser usados não para que a gente mostre, olha, vamos orar aqui agora, os demônios vão cair. Não. Nós vamos orar. Eu já orei por pessoas. Um dia eu ia saindo da igreja, um homem estava tacando a cabeça no trilho. A igreja era perto do trilho. E o homem estava querendo se matar. O pastor, pelo amor de Deus, o homem vai esmagar a cabeça dele. Eu botei a mão na cabeça, repreendi o diabo. O diabo saiu. Sabe qual foi a mensagem que ele mandou no outro dia? Aquele pastor tirou meu poder. Botou o demônio para ir embora e agora ele estava sem poder. Então ele estava achando ruim. Ele estava achando ruim. Então Deus não está aí para dar espetáculo para mim e para você. Para que a gente possa demonstrar, olha, quão poderoso eu sou. Está vendo? Não. Eu e você estamos humilhados, submissos à vontade de Deus e dizendo, Senhor, nós estamos às tuas ordens. Quando o Senhor quiser fazer maravilhas e milagres, eis-nos aqui. Quando o Senhor quiser expulsar os capetas, eis-nos aqui. Quando o Senhor quiser curar, eis-nos aqui. Quando o Senhor também não quiser, nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Então, quando o Senhor não quiser, eu vou ao médico. Porque o Senhor é que manda. O Senhor é quem decide. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus fale aos nossos corações. Que Deus nos ensine. Você que não é cristão. Que Jesus morreu por você. Não sei terminar uma aula sem fazer um apelo. Você que está desviado, Jesus morreu por você. Ele morreu para que você tenha vida, vida eterna. Para que você deixe de ser um instrumento de destruição e seja um instrumento de bênção. Para que você se torne um canal de bênção de Deus. Porque é isso que os dons são. Os dons são bênçãos de Deus que vêm por um cano. E esse cano somos nós. Quando estamos em sintonia com Deus. Então, Deus hoje me levantou para falar para você que está me ouvindo, que eu não sei onde. Eu não sei se é na África, na Europa, eu não sei onde você está, no Brasil. Eu não sei, mas eu sei que Deus ama você e que se você se arrepender e crer que Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados,
e você pedir perdão a Ele hoje e dizer que quer começar uma nova vida, Deus te perdoa. Começa uma nova vida, coloca dentro de você o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a fazer você fazer o que não podia, você mudar, você ser do jeito que Deus quer, que sozinho ninguém pode nada. E aí você vai ser um instrumento de Deus para trazer cura, para ser ombro amigo, para ser alguém de coração enorme, para ser alguém que compadece daquele que está sofrendo, para ser alguém que vai ser um milagre de Deus, para ser alguém que vai ter fé em Jesus Cristo, alguém que vai pregar a fé, que vai defender essa fé, e alguém que vai mostrar ao mundo que vale a pena crer em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã ao meio-dia, não perca as parábolas de Jesus. Deus te abençoe. Não perca amanhã ao meio-dia as parábolas de Jesus. E à noite nós temos aula de grego para a turma do CETAD, às 20 horas. Deus abençoe. Fique com Deus.